Olá a todos, me chamo Gabriel Lago de Oliveira, bolsista PIBIC-FAPEMA, e irei apresentar o trabalho intitulado Modelagem e Avaliação de Silenciadores Reativos e Dissipativos por meio da análise da perda de transmissão, utilizando métodos analíticos e numéricos, sob orientação do professor Dr. Edilson Dantas Nóbrega. A transmissão de ondas sonoras por sistema de tubulação representa um grave perigo à saúde, como a perda auditiva. Por conta desses efeitos, faz-se necessário o controle de ruídos através de dispositivos de controle acústico. Pensando nisso, os silenciadores de câmara de expansão foram introduzidos na indústria, porém funcionando com eficiência apenas em faixas de baixa frequência. Os ressonadores de Helmholtz são utilizados para controle de ruídos em baixas frequências, porém somente são efetivos em bandas de frequência estreita. Já os silenciadores de câmara microperfurada, a absorção do ruído é mais efetiva em faixas de frequência média e alta. Por conta dessas deficiências, algumas alternativas foram desenvolvidas para ampliar as faixas de atenuação, destacando-se a distribuição periódica dos silenciadores ao longo dos dutos. O objetivo deste trabalho é modelar os silenciadores de forma periódica e utilizar os métodos analíticos e numéricos para determinar os melhores parâmetros para a eficiência do silenciador a partir da perda de transmissão sonora. Para o silenciador de câmara de expansão, a abordagem analítica foi desenvolvida utilizando o método dos elementos espectrais e o método da matriz de transferência. A modelagem e a abordagem numérica foi desenvolvida no software Console. Para a discretização, foi utilizada uma malha extra fina variando a frequência de 0 a 2500 Hz. A tabela 1 apresenta os dados da geometria padrão e a propriedade do ar. Para a variação paramétrica, foi utilizada a variação do comprimento e o diâmetro da câmara de expansão, sendo beta e alfa respectivamente. Devido à complexidade geométrica dos silenciadores de câmara microperfurada, a abordagem analítica foi desenvolvida utilizando apenas o método da matriz de transferência. A modelagem e a abordagem numérica foi desenvolvida utilizando o software Console. Para a discretização, foi utilizada uma malha normal, variando a frequência de 0 a 2000 Hz. A geometria foi acrescentada ao diâmetro dos microfuros, o número de microfuros e a espessura do painel microperfurado. Para as variações paramétricas, foi modificado o diâmetro do furo e a quantidade de furos no duto, sendo respectivamente delta e sigma. Para os ressonadores de Helmholtz, a abordagem analítica foi desenvolvida utilizando o método da matriz de transferência, a modelagem e a abordagem numérica desenvolvida no software Console e a discretização utilizando uma malha extra fina variando a frequência de 0 a 800 Hz. A tabela 2 mostra os dados da geometria e as propriedades do ar, e para o ressonador de Helmholtz foi utilizada a variação geométrica da cavidade, comparando suas perdas de transição, assim como os outros dispositivos de filtro acústico. O diagrama de dispersão e a resposta forçada apresentam as regiões de bandgaps, exibindo 3 regiões de bandgaps para os silenciadores de câmara de expansão. Além disso, é possível observar a convergência entre os métodos analíticos propostos. Já para a perda de transmissão sonora, embora as faixas de frequência permaneçam as mesmas, é possível notar uma melhora significativa no desempenho acústico quando se aumenta o diâmetro da câmara de expansão, havendo um aumento no nível de atenuação em cerca de 10% em relação ao modelo padrão, enquanto que com a diminuição do diâmetro, houve uma queda de cerca de 20% no nível de atenuação. Para a variação de comprimento, não houve mudança significativa na faixa e nível de atenuação. O gráfico de dispersão e resposta forçada exibe uma faixa de frequência larga na primeira banda, acompanhada de um efeito de ressonância local próximo dos 1800 Hz. Para a perda de transmissão sonora, foi verificado que, embora a faixa de atenuação permaneça a mesma com a diminuição dos diâmetros dos microfuros, houve uma queda no desempenho do silenciador em até 50 dB para a segunda faixa de frequência. Para o aumento da quantidade de microperfurações, é possível notar que há algumas variações no nível de perda de transmissão, em especial para o número de perfurações igual a 700, em que houve uma queda próxima de 10 dB para o método numérico. Para os ressonadores de Helmholtz, o bandgap apresenta uma largura de atenuação estreita no diagrama de dispersão e na resposta forçada, não sendo possível observar outra faixa de bandgap, mesmo havendo a periodicidade. Para a perda de transmissão sonora, a cavidade de troco de Cone foi a que obteve maior nível de perda, embora a faixa de atenuação dos modelos estudados permaneça a mesma. Outro fator interessante que pode ser exprimido é que quando a frequência do som é próxima ao pico de perda de transmissão máxima, há uma maior perda de nível de pressão sonora, pois essa frequência coincide com a frequência natural da estrutura acústica. Para os silenciadores de câmara de expansão, o aumento do diâmetro da câmara de expansão está associado a uma maior perda de transmissão sonora, diferente do comprimento da câmara, que não influenciou na melhora de desempenho. A diminuição e o aumento do número de furos no silenciador de câmara microperfurada não está associada também ao melhor desempenho de atenuação, assim como a diminuição do diâmetro do furo não está associada ao melhor desempenho.
A mudança geométrica na cavidade do selecionador de Helmholtz influenciou na perda de transmissão sonora, sendo o truco de Cone o que melhor desempenhou.